Como o Dance World tem uma variações de alguns infections, esse vídeo não poderia ser diferente, com a infection de Forgotten World. Como todas as infections AU, as primeiras coisas a serem mostradas é as fichas. E, é claro, nessa infection não seria diferente, mostrando as fichas de todos os personagens do Analog ou de Dance World. Começando com os Toons que não estão infectados, o primeiro que nós vimos é o Astro, e por incrível que pareça, ele tá muito bem. Logo em seguida temos o Finn, que por incrível que pareça também não está infectado, e como a gente vê nele, ele tem um machado. Ele tá bem agressivo. E também em cima do seu onde fica a água do seu aquário, tem uma Shelly. Futuramente vocês vão saber o que é isso. Logo em seguida temos o Lowe, que é um personagem bem famosinho de Dance World e um dos corredores mais fodas que tem. Ele é feito de balão e por incrível que pareça ele tá bem, mais ou menos bem, porque o que vimos ele perdeu uma das suas vidas. Ele deve estar tendo o papel de distrair os infectados. Logo em seguida a gente vê a Connie e o Sylvester. Como é que se fala o nome dele? É Sylvester. Ele é um cavaleiro que, por incrível que pareça, tá meio mal. Já a Connie tá boa. Mas isso que eu queria falar é interessante. Os personagens estão estranhos, mas, por incrível que pareça, não estão infectados. Isso que eu acho interessante nessa infection. Acaba que em si a Connie tá bem, mas pelo visto os dois personagens não têm vida porque eles são fantasmas. Mas, tirando isso, eles estão até que bem. Esses seguem a mesma lógica, que é o Dantes, que é o Dance de Dance World, ou seja, o protagonista. Mas algo está diferente, ele está com a mão completamente deformada. Isso que eu acho bizarro, e seus olhos estão vermelhos. E talvez descobrimos o que é a causa dessa infecção, e sim, talvez seja o Icor. E vimos que ele não está muito bem de vida, apenas com duas. A próxima é Scraps. Só de ver, ela não está nem um pouco bem. Sua sanidade parece estar baixa. Com esse rosto de maníaco é fácil de identificar. Ela também só tem duas vidas. E além de ter um corte enorme em seu rosto. E além de sua cauda estar cheia de Ichor, juntamente com as suas patas. Indo para a próxima temos a Tegan, que pelo cara dela ela não tá nem um pouco bem. E simplesmente ela está com o olho machucado, tendo apenas duas vidas, mas o resto tá até que bem. O primeiro infeliz infectado que temos na nossa lista é literalmente meu personagem favorito. É o Blot. E nessa infecção a gente não consegue ver nem os estágios dos personagens. E acaba que o nome dele, ao contrário, é Toby. Caraca, que nome diferente. Indo pro próximo infeliz infectado, temos o Sprout. Por incrível que pareça, ele não parece nem um pouco o Sprout infectado do jogo. E simplesmente temos Blot Jr. Futuramente a gente vai descobrir isso, mas realmente o Sprout ficou grotesco. Infelizmente, Peeble foi infectado. O que vemos é Peeble com duas pernas traseiras e as suas patas da frente. Ele foi bem distorcido, mas não tanto assim. E descobrimos que o movimento dele é bem rápido. E, por incrível que pareça, a gente vê no fundo um lugar cheio de tinta preta. Isso tá ficando muito estranho, mas vamos continuar. Logo em seguida temos Cole, que infelizmente também está infectada e parece que ela é bem parecida com o Peeble, com braços alongados, completamente distorcida e o mesmo fundo. O bicho infectado tem o mesmo fundo, então eu não preciso falar muito sobre ela. Próximo temos a Flutter, que infelizmente está infectada e dá pra ver na cara dela que ela está sofrendo. E além disso, ela adquiriu muitos
muitos membros em seu corpo. Seus olhos estão tortos e ela não tá nem um pouco bem. E ela perdeu suas asas. Cara, eu não aguento mais falar sobre esses personagens. Eu não aguento. É muita coisa. Foi 5 minutos falando sobre fichas de personagem. Mano, de a partir de agora eu vou falar só os importantes mesmo e... Você sabe, né? Pô, porque, pelo amor de Deus, muita coisa. Próximo temos a Shelly. Uma personagem muito especial que descobrimos o que é aquilo que tem na cabeça do Finn. E é uma Shelly galinha? É a mini Shelly galinha, pô, isso é muito fofo. E ela parece não estar muito bem não, a Shelly, pelo amor de Deus. E ela é boa, viu? Tem uma velocidade incrível. Chegamos nos tons de evento. Eita, a minha parte favorita do Dance World é os personagens de evento. E temos a Pulbit e a Kinger, ambas com 2 vidas e ambas num estágio deplorável. Dá pra gente ver que uma parte da cabeça da Pulbit está quebrada e a parte de cima da cabeça da Kinger foi devorada. Rapaz, isso não tá indo pra um lado bom. Eu realmente não entendi essa tal de tons fechados, mas começamos com uma personagem que, por incrível que pareça, não está infectada, que é a Vi. E ela está com 2 vidas. Parece que a Vi se envolveu em algumas brigas. Para entrar no seu quarto precisa da chave dela. E ela consegue fazer glitches dos outros verem. Ela é forte. Também temos o Blockstein, que também é um tom fechado. E por causa de tom fechado eu descobri agora, é porque eles ficam trancados em portas, em quartos. E dá pra ver que o Box não tá muito bem não. Parece que o cara tá infectado, mas está evitando a infecção. Vai, Boxen. Pau neles. Quando eu vi esse personagem eu fiquei completamente incrédulo. Porque se você não sabe, esse personagemzinho é literalmente a fotografia do grupo de Dance World. Isso que me deixou surpreso. Ele é um morceguinho. E pelo visto ele não tá nem um pouco bem. Mano, é sério que botaram literalmente uma personagem de Flavor Frenzy numa Infection Load Dangers. E essa é a Rockford. É uma personagem de Flavor Frenzy que é bem legalzinho. Eu não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que Flavor Frenzy e Dance World foram criados pelo mesmo grupo no Roblox. O incidente em Garfield, 10 de dezembro de 1990. Era mais um dia feliz e tranquilo em Gardevoir, só que pelo visto não foi tão bom assim. Muitas pessoas estavam gritando e comemorando, só que um tempo depois algo acontece. E o que acontece? Blot. O Blot aparece.
E o que parece que levou uma cacetada de gente pro caixão. Muitas pessoas gritaram, algumas com certeza morreram. Mas o que a gente vê é algo meio interessante. Ouvimos gritos de uma pessoa chorando, gritando. O que eu chuto ser uma criança, que logo em seguida para, mas depois volta a chorar novamente. Eu achei bem bizarro esse incidente. Será que todo mundo morreu mesmo? E é claro, minha folga sempre vai acabar. E a gente vai voltar para as imagens. Ah, meu Deus, de novo não. 3 dias após o incidente de Shelley. Não sei o que aconteceu nos últimos dias. Todos estão escondidos em seu quarto, pois as fechaduras os trancaram para fora. Alguns estão trancados para fora desde aquele dia e não sei se isso será resolvido. Estou perdendo as esperanças de que haja uma solução para isso, já que está se espalhando cada vez mais para todos os andares. E tudo o que eu ouço são reclamações dos meus colegas de quarto e choro em alguns dos outros quartos. Ouvi um choro naquele lugar e, por curiosidade, quis ver quem estava fazendo aquilo. E era somente Scraps. Por quê? Como pude estar tão distraída? Por que não me disseram nada? Por que não me disseram que meu irmão morreu? Quem fez isso com o meu irmão? Ele pode não estar ouvindo, mas eu juro que eu vou me vingar por você. Não me importa quem fez isso com você, irmão. Eu juro que vou acabar com qualquer um que eu ver pela frente. Eu sei que você está aí. Você é tão curiosa quanto aquela pequena garotinha. Flutter, estava procurando você por todos os lugares. Onde você estava? Acaba que é muito triste o final da Flutter. É bem triste mesmo. Imagina você literalmente morrer para um conhecido que você até considera amigo. E realmente foi bem triste o que aconteceu com os Scraps também, que o seu irmão morreu. E pela minha teoria foi a Shelley, porque é Shelley um incidente. Ué, eu nem imagino como o Flight ficou depois disso.
Mais um inimigo a menos. Esse episódio a gente viu o passado da Vi e vimos como ela foi infectada ou morta. Ela foi infectada pelo Peeble e pela Cole. Foi uma morte bem brutal. Eu fiquei traumatizado com os gritos dela, meu Deus do céu. E depois ela voltou como infectada. E ela quase matou os nossos protagonistas. Rapaz, dá pra ver que a Shelly não tá nem um pouco boa. E dá pra ver que a Shelly foi uma das infectadas. E dá até pra ver como é que o coitado do Ubi morreu. A qualidade dessa infection é simplesmente incrível. Muito boa, maravilhosa animação, mas acaba que às vezes ela tá acabando com meus neurônios e acabando comigo por dentro. Se você não entendeu o que aconteceu, eu vou te explicar. Acaba que se a gente vê, temos a Flutter e a Tuddles escondida. E o que a gente percebe é que na verdade a Flutter é cega. Ela não enxerga, mas ela não é surda. Então ela não enxerga, mas ouve muito bem. Isso é muito bom. Então você pode ficar na frente dela, mas em silêncio total. Come on, man, we have to get back together. Not a chance. Your jokes are trash. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second.
She moved like smoke, silent, choking, inevitable. And I quote her, "You need me as much as I need you. Trust me." Now, the rules change. Eu até queria explicar pra vocês o que aconteceu nesse episódio. Mas aí que tá. Eu não entendi nada. Eu só entendi que o Diesel morreu. Eu acho que é Diesel, eu não lembro muito qual é a diferença do nome deles. Eu sei que um é o Razel e um é o Diesel, mas eu não sei a diferença. Eu não sei quem se chama Diesel e quem se chama Razel. E o que aconteceu é que a Tisha morreu. A Bruxa matou a Tisha. Mas ficou muito confuso, não entendi muito, então não vou poder ajudar um pouco muito vocês. Mas tá, né? Só sei que cada vez pior. Galera, muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Infelizmente essa é a parte 1. Vai ter parte 2 e 3. E talvez tenha até 4. Porque essa Infection é muito longa. E se eu tivesse feito um vídeo com todas as partes, seria mais de 1 hora de vídeo. E eu não quero isso. Mas muito obrigado, agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Deus abençoe vocês. Um bom fim de semana. E tenham pesadelos com esses bichinhos fofinhos.